pesca e não apanharam nada. E quando chegou na beira da praia, a Bíblia diz que Jesus estava lá. E quando Jesus estava lá, a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus, estava ali para ouvir a palavra que Jesus estava ali para ministrar. E quando os discípulos chegaram da pesca, a Bíblia diz que Pedro, agora chamado Simão, glória a Deus, que a Bíblia nos mostra que ele chegou e pegou a rede de pescar e começou a lavar a rede para guardar. Enquanto Pedro estava lavando a rede, Jesus entrou no barco de Simão, que era de Pedro, e começou Jesus ministrar a palavra para aquela grande multidão. E Pedro estava lavando a rede, estava observando o que Jesus estava ministrando a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que depois que Pedro, glória a Deus, estava ali naquele momento prestando atenção, glória a Deus, às palavras de Jesus termina de ministrar a palavra, vira para um lado e disse: Simão, glória a Deus, lançai a rede do lado direito, glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro disse para Jesus: ó Senhor, nós passamos a noite toda pescando e nós não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede, glória a Deus. E o que eu aprendo com Pedro é que Pedro, ele tinha motivo de, glória a Deus, dizer para Jesus: mestre, nós passamos a noite toda pescando, não apanhamos nada, estamos cansados, nesse momento deixa para depois, outro dia a gente vai. Pedro tinha esse motivo, glória a Deus, de dizer para Jesus que depois ele ia, mas a Bíblia diz que Pedro não. Pedro, glória a Deus, tomou a palavra e disse: segundo a tua palavra eu vou lançar a rede, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que ali houve providência, houve milagre, houve grandes peixes. Quando Pedro começa a puxar aquela rede, a rede estava pesada, porque agora vem grandes peixes ali naquela rede. Glória seja dada ao nome do nosso Jesus Cristo. Mas eu quero trazer nessa noite para o nosso amigo ouvinte da palavra de Deus: é tempo de lançar a rede, glória a Jesus. Só tem dois motivos: ou a gente, glória a Deus, guarda a rede, ou a gente lança a rede. Mas está aqui um povo de Deus que resolveu lançar a rede nesta noite para dizer para o nosso amigo ouvinte da palavra de Deus que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus transforma e leva o homem para o céu. Glória a Jesus. Glória a Deus. É tempo de lançar a rede, glória a Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo, glória a Deus, de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. A Bíblia diz também, irmão, que o tempo é chegado e nós estamos aqui para dizer para o nosso amigo ouvinte da palavra de Deus: é tempo de aceitar Jesus, porque Jesus está dando oportunidade para você se arrepender. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vi uma reportagem, irmão, glória a Jesus, que a Bíblia nos mostra que está se cumprindo na palavra de Deus. E nessa reportagem ali naquele país, Coreia do Norte, e glória a Deus, o repórter, ele disse que agora quem andar com a Bíblia será preso ali naquele país. E nós vimos a palavra de Deus se cumprindo. Jesus falar que nos últimos tempos muitos vão odiar o nome de Jesus. E nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. E lá não pode mais andar com a Bíblia, não pode pregar, não pode dizer que Jesus é o Salvador. Mas eu quero dizer, aqui no Brasil nós temos essa liberdade de dizer que Jesus é grande, dizer que Jesus salva, dizer que Jesus liberta. Glória a Jesus. Porque temos essa liberdade aqui no Brasil. Temos a liberdade de pregar o Evangelho no culto de pregação, temos a liberdade de pregar o Evangelho no culto relâmpago, temos a liberdade de andar com a Bíblia, dizer que Jesus é o Salvador. Por isso que nesta noite nós não podemos calar nossa boca, devemos
versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus é o caminho. Eu não sei qual é o caminho que você está andando, eu não sei qual é o caminho que você está trilhando, mas eu quero dizer nessa noite: o caminho da salvação é Cristo, o caminho do perdão é Cristo, o caminho da restauração é Cristo nessa noite, porque somente Ele é o único caminho que leva o homem para o céu. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. A Bíblia nos mostra, glória a Jesus, Jesus disse a Simão, chamado Pedro: lançai a rede. Glória a Jesus. E nós estamos aqui lançando esta rede, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz lá em João capítulo 9, versículo 4, que diz assim: é tempo de pregar o Evangelho enquanto é dia, enquanto a noite não chega. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que devemos pregar a palavra de Deus enquanto é dia. Já nesse país a noite já chegou, que o Evangelho está sendo proibido, mas aqui no Brasil está de dia, a noite ainda não chegou. Mas se Jesus demorar a voltar, vai acontecer também. Mas eu quero dizer, enquanto Jesus não volta, nós vamos pregar que Jesus, Ele vai voltar. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus tem que ser pregada de dia, de noite. Não importa que seja um tempo ruim ou um tempo bom, um tempo de perseguição ou um tempo de ambulância. Esta palavra tem que ser pregada. Glória a Jesus, glória a Deus, porque a palavra de Deus tem que ser pregada, meu amigo. Glória. Que Jesus, Ele vai voltar. Diga para o teu irmão, diga: Jesus, Ele vai voltar. Glória a Jesus. É Jesus, Ele vai voltar. Então não é tempo de guardar rede. Glória a Jesus. É tempo de lançar rede. E nesta noite eu e você estamos aqui para lançar rede. E eu quero dizer para o nosso amigo ouvinte da palavra de Deus: Jesus, Ele vai voltar. E que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que convida o perdido de rebelde pecador, como o santo evangelho que nos faz